ouvirmos a palavra do Senhor. Então agora, de novo, né? Graça e paz. Boa noite. Dando sequência à nossa série de pregações, abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 4. João, capítulo 4. E aí você vai fazer o quê? Você vai ler comigo até o verso 6 e deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos passar por todo o texto. Como um bom crente bereano, você não está aqui para me ouvir a palavra de Deus. Então, leu, você não fecha a Bíblia, deixa a Bíblia aberta ou ligada, tá? João capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6, vai nos dizer assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração, meus irmãos. Uma vez, meus irmãos, eu ouvi uma história verídica que muito me impactou, onde uma situação ela foi presenciada lá na Avenida Paulista, que o Pedrão conhece bem. Uma mulher de meia idade, muito bem assim, vaidosa, bem vestida, usava uma bolsa que as mulheres conhecem, uma cara aí, Luísa alguma coisa, e ela caminhava pela Avenida Paulista no fim de uma tarde, e de repente chegou um rapaz atrás dela, agarrou a sua bolsa e falou: moça, ou a bolsa ou a vida. E ela rapidamente, sem hesitar, sem pensar duas vezes, disse: pode escolher, as duas estão vazias. Aquele rapaz então ficou impactado com aquela resposta e foi embora sem levar nada. Que resposta aquela mulher deu? Ela reconhecia que ela estava vazia, que ela estava precisando de algo mais, que ela não estava em paz com a sua vida. Mas a pergunta que fica é: será que é só aquela mulher da Avenida Paulista que tem esse vazio, que passou por essa experiência? Não. Na mesma época de Jesus, lá na Avenida de Sicar, João nos mostra no seu evangelho, o apóstolo João, que havia uma mulher que estava cansada, havia uma mulher que não estava em paz com Deus, ela estava vazia, sem satisfação, sem rumo, sem propósito, vivendo uma vida triste, vivendo uma vida no automático. E Jesus então, de forma graciosa, ele vai ao encontro daquela mulher para transformar aquela mulher. E isso tem tudo a ver com a gente, meus irmãos. Tem muito para nos ensinar nos dias de hoje, e é sobre isso que nós veremos esta noite. Jesus vai ao encontro dos seus para transformar sua vida. Jesus vai ao encontro dos seus para transformar a sua vida. Você pode repetir comigo? Jesus vai ao encontro dos seus para transformar a sua vida. Mas o que acontece quando Jesus vai ao encontro dos seus? Nós veremos três coisas que acontecem quando Jesus se dirige aos seus. Em primeiro lugar, Jesus se envolve profundamente com a realidade dos seus. Jesus se envolve profundamente com a realidade dos seus. Até o verso 18. Como nós lemos do verso 1 ao verso 6, meus irmãos, os fariseus tentavam agora colocar Jesus contra João Batista. Jesus agora então sai daquela situação, ele está na Judeia, mais ao sul de Israel, e ele agora se dirige para Galileia, mais ao norte de Israel. Uma distância de cerca de 100 quilômetros, 100 quilômetros e pouco. E tinha várias opções de caminho, e Jesus toma o caminho mais polêmico. Jesus toma o caminho menos favorito, o caminho que passava por Samaria, e eles lidariam então com os samaritanos. E quem eram os samaritanos? Era um povo misturado entre judeus e nações estrangeiras. Os judeus tinham aversão, achavam que os samaritanos eram hereges, agradeciam a Deus por não nascerem samaritanos. E Jesus vai ao encontro daquela mulher. Jesus decide, Jesus viu como necessário passar por ali, porque Jesus não trabalha com coincidência, Jesus trabalha com propósitos, intencionalidade.
E Jesus então vai ao encontro daquela mulher. E o texto narra para nós que Jesus, ele é plenamente Deus, plenamente homem, e na sua humanidade ele estava cansado. Meus irmãos, era uma região de deserto. Jesus, ele estava sedento, e de forma intencional, ele se senta agora num poço. Na hora mais quente do dia, a sexta hora, meio-dia, os judeus começavam a contar as horas a partir das 6 da manhã. Meio-dia, Jesus estava ali. Olha que o verso 7 e verso 8 vai nos dizer: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Jesus tomou iniciativa. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Agora os dois estão sozinhos. E Jesus, de forma intencional, começa aquela conversa. Essa iniciativa de Jesus rompe com algumas barreiras, meus irmãos. Jesus é um judeu. Judeus não se davam com samaritanos. Jesus era um homem judeu jamais conversaria com uma mulher estrangeira em público. Jesus era visto, principalmente pelos seus, como um homem santo, aquela mulher como uma pecadora. Mas Jesus é assim. Ele não importa as barreiras, os obstáculos, ele vai ao encontro dos seus. E aquela mulher que certamente estava fugindo, por quê? As mulheres, elas iam ao poço, meus irmãos, nas primeiras horas do dia, para ter então toda a provisão para fazer os seus afazeres durante o dia. Elas, logo pela manhã, elas iam para o poço. Aquela mulher estava indo meio-dia. Por quê? Não era um horário comum. Mais para frente o texto deixa isso claro para nós. E agora aquela mulher recebe um pedido de Jesus. Jesus pede àquela mulher aquilo que ela tinha ido buscar, água. E assim Jesus começa a entrar na realidade daquela mulher. O verso 9 ao verso 12 vai assim nos dizer: então lhes disse a mulher samaritana, acompanhe comigo, 9 a 12, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A mulher, ela estranha aquele pedido, ela reconhece Jesus. Se o senhor está em sã consciência, moço, se o senhor está em sã consciência, você é um homem judeu, falando comigo, uma pecadora, uma samaritana. Mas Jesus começa então a anunciar quem ele era para aquela mulher. Que ele tinha algo muito melhor para oferecer para aquela mulher. Ela não entende muito bem, e às vezes nós temos dificuldades de discernir as coisas espirituais. E ela então pergunta: Jesus, você se acha maior do que Jacó? Aquele que vem provendo água há tanto tempo, você está se colocando neste lugar? Como é que você vai tirar água, sendo que você não tem nada para tirar água, e você mesmo está me pedindo água? Ela questiona Jesus. E olha o que o verso 13 a 15 vai nos dizer. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus não estava oferecendo água parada, mas sim uma água corrente, uma água viva, que depois fluiria e jorraria daquela mulher. Jesus estava oferecendo uma água que sacia de verdade. Jesus estava oferecendo uma água que sacia uma vez por todas. Não é como esse copo que eu bebo, eu falo e torno a beber. Não, é água, a água da vida, a água que sacia. Jesus estava falando, meus irmãos, sobre a vida eterna. E aquela mulher, sem entender muito bem, então ela aceita essa oferta. Então Jesus agora, se envolvendo e indo direto ao centro do coração daquela mulher. Olha o que Jesus diz do verso 16 ao verso 18. Disse-lhe Jesus:
vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Aquela mulher, meus irmãos, ela estava em crise. Aquela mulher estava vivendo em dúvidas, uma vida errada. Por isso que ela se escondia de tudo e de todos. Aquela mulher tivera 5 maridos, e agora o 6º não era o seu marido. Ela estava envolvida com o 6º homem, que não era o seu marido. Aquela mulher estava buscando saciar a sua sede, satisfazer o seu coração, não em Deus, mas em relacionamentos sexuais. Isso era pecado. Satisfação centrada em algo fora de Cristo é pecado. E Jesus agora, com amor, confronta o pecado daquela mulher. Jesus diz: eu estou oferecendo a água verdadeira, mas para você receber a água verdadeira, você precisa parar de beber essa água que você está bebendo, porque essa água não sacia. Você está buscando se saciar em uma água que nunca vai te saciar. Para que você entenda e receba a água verdadeira, largue essa água que você está bebendo. Jesus tinha água verdadeira a oferecer para ela. Então a pergunta que eu te faço essa noite: como está a sua vida? Qual água você tem bebido? O que você tem sede? O que você acorda ansiando? O que você dorme pensando? Qual é a sua sede? O que motiva a sua vida? Qual é a sua necessidade? Meus irmãos, não é tempo de nós nos escondermos de Jesus. Nós nem conseguimos nos esconder. O Salmo de número 139 que foi lido: aonde nós vamos, lá está o Senhor. E este é um problema atual, meus irmãos. Muitos, preste atenção, estão buscando satisfação fora de Deus. Se você desfruta de prazeres em Deus, não é pecado, porque Deus nos deu prazeres para desfrutar. Mas quando você faz do prazer, da satisfação, o centro da sua vida, o sentido único de existir, aí é algo pecaminoso. E as pessoas hoje, eu espero que não você, têm buscado satisfação no sexo, em vícios, no trabalho, sonhos, namoro, diploma, casamento, concurso público, poder, viagens, comidas, redes sociais, projetos. As pessoas que falam assim: sem isso eu não vivo. Eu estudo, eu trabalho, eu vivo em torno disso 24 horas por dia. São pessoas que são como aquela mulher samaritana, que estão buscando se saciar com uma água que não sacia. Isso é por causa do pecado, meus irmãos. O pecado nos desorientou, nos afastou da fonte verdadeira. E Jesus sabe das nossas buscas erradas por satisfações. Jesus sabe dos nossos pecados. Jesus conhece as nossas dores, os nossos dilemas, crises, questionamentos. Jesus está a par completamente da sua realidade. Às vezes você chega na igreja com aquele sorriso amarelo: graça e paz, meu irmão, está tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. E Jesus sabe. Você esconde de todo mundo, mas Jesus sabe. Então hoje nós precisamos encarar de forma realista aquilo que nós estamos vivendo, a nossa realidade, fazendo uma autoanálise do nosso coração. Porque como Jesus se envolveu na vida daquela mulher para intervir, para trazer satisfação, para proporcionar transformação, hoje Jesus está intervindo na nossa vida através dessa palavra, para transformar os nossos corações, para trazer a verdadeira satisfação, meus irmãos, porque só Jesus, preste atenção, só Jesus pode preencher o vazio que existe no coração de todo homem. Só Jesus pode trazer a transformação que você precisa no seu casamento, no seu ministério, na sua vida emocional, física, espiritual. Só Jesus. Não tente preencher o vazio do coração com outras coisas, senão você vai se frustrar. Jesus, Ele vai ao encontro dos seus para transformar. Jesus, Ele vai ao encontro dos seus de forma gloriosa para se envolver na nossa realidade. E o texto continua. A segunda coisa que acontece
quando Jesus vai ao encontro dos seus, do verso 19 ao verso 26, é que Jesus se revela aos seus de forma salvadora. Jesus se revela aos seus de forma salvadora. Jesus então se revela àquela mulher, não como algo prazeroso para cumprir uma agenda sem intencionalidade, sem propósito, ou para uma história, marcar então a história como um encontro improvável somente. Jesus tinha um propósito salvador naquele encontro. Jesus, quando interviu na sua vida e te trouxe para perto, ele tinha um propósito salvador. Jesus não possibilita salvação. Jesus, ele não brinca. Jesus não fica batendo a porta do seu coração, implorando para você aceitar. É Jesus que te aceita. Quando ele quer salvar, ele salva. Mas a igreja de Apocalipse, ali está falando sobre crentes que estavam vivendo uma vida cristã, achando que estavam agradando ao Senhor, e Jesus estava por lá de fora da igreja. Não está falando sobre conversão. Meus irmãos, Jesus confronta o pecado daquela mulher. Ela começa a entender um pouco mais sobre Jesus. O verso 19, ela fala: veja que tu és profeta. E rapidamente, sabe o que ela faz, meus irmãos? Ela muda de assunto. Olha o que o verso 20 nos diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando eu e você somos confrontados, muitas das vezes o nosso movimento natural é mudar de assunto. Porque dói, porque incomoda mexer com os nossos pecados, que nós temos dificuldade em vencer. E muitas das vezes a primeira opção que nós recorremos é discussões religiosas. Será mesmo que isso é pecado? Aqui, vamos pular esse assunto. Vamos falar de outra coisa. O que você acha disso? O que você acha de batismo infantil? O que você acha que está certo? Os tradicionais ou os pentecostais? A gente vai mudando e entrando em assuntos religiosos, quando o que Jesus está fazendo é transformar o nosso coração. Jesus então responde àquela mulher, mostrando que a verdadeira adoração não era mais restrita a lugares. Jesus agora tira o assunto e traz o assunto para um nível tão superior, que não era mais sobre samaritanos que tinham uma tradição de adoração no seu local, ou sobre os judeus que o Messias viria da sua descendência. Não, Jesus mostra que agora com a minha vinda, tudo mudou. A adoração, ela não ignora locais, mas a adoração agora, a ênfase e o foco é no coração. Nós adoramos agora ao Senhor de forma espiritual, porque Deus é espírito. E adoramos em espírito, mas também em verdade, guiados não por achismos, guiados não por preferência. Eu prefiro um culto pentecostal, eu prefiro um culto tradicional. Guiados não por tradições, costumes, mas guiados pela santa verdade de Deus. É o que nós vemos do verso 21 ao verso 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela faz então um movimento de que vamos deixar o Messias decidir quem está certo. Ô profeta, quando o Messias vier, ele vai resolver se é eu ou você que tem razão para isso. Jesus mostra que ele era o Messias, que ele, de acordo com a sua concordância com o Pai, estava buscando aquela pecadora para ser uma adoradora, para que ela adorasse ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus estava se revelando não só para romper estereotipos sociais, culturais, religiosos, para quebrar barreiras, mas Jesus estava salvando aquela mulher. Cristo mostra que ele é além de um homem, é além de um judeu, é além de um profeta. É o que ele diz no verso 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o que sou. Esse que você está esperando, eu não sei como você aprendeu, mas eu sou o que sou. Eu sou o que sou.
Ele se revela como o Messias, como o Salvador. E ele mostra, posteriormente você vai ver que os discípulos ficam ali impactados. Será que alguém trouxe comida para Jesus? E Jesus disse para eles: a comida que me satisfaz é cumprir a vontade do Pai. Eu vim a este mundo para salvar pecadores, e é isso que me satisfaz. Aquela mulher então, ela depositou a sua fé em Jesus, e nós vamos vendo ao longo do texto os frutos da sua conversão. Mas a pergunta que eu deixo para você é: será que Cristo te encontrou? Porque às vezes nós temos um encontro com a religião, e é fácil demais incorporar Jesus. Você agora tem um compromisso, e muitos lidam assim, bater cartão todo domingo. Você agora tem um novo vocabulário, um crentez. Você agora tem um clube social para frequentar a igreja. Muitos levam dessa forma. Mas o evangelho é muito além de uma religião. É uma vida transformada, é um propósito de viver a esperança na vida. Será que realmente você vive uma vida transformada? Será que você entende a bênção da salvação? Será que você entende que aquela mulher imoral do poço de Jacó não é diferente de você e eu, porque todos somos pecadores? Mas o que nos difere daquela mulher é que hoje nós somos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Somos santos, justos e ao mesmo tempo pecadores. Meus irmãos, você tem anseio para a salvação, entrar nesse país, entrar na sua família. Muitos vão falar: a solução do mundo é a educação, a solução do mundo é tal governo, é tal partido. Não, a solução do mundo é Cristo Jesus, reinando em nossos corações. Você tem esse anseio, você entende que a necessidade desse mundo é Jesus, porque tudo começa com Cristo e termina com Cristo. É Ele quem nos dá vida, é Ele que nos sacia de verdade, é Ele que nós podemos descansar em seus braços, porque Ele tem os seus, Ele converte os seus. Romanos 8,30, coloca para a gente aí, olha o que diz o texto: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É uma certeza, Ele não vai glorificar, glorificou. Isso é linguagem para falar do céu, nós vamos reinar com Cristo. Aquela mulher samaritana foi eleita antes da fundação do mundo. Quando ela era substância informe, Deus sondou e tinha um propósito na vida daquela mulher. Precisamos valorizar a salvação como o maior presente. Precisamos entender que a salvação é o maior meio de transformação na nossa sociedade, na nossa família. E Jesus revelou de forma salvadora. Jesus se revela a todos os seus filhos de forma salvadora. Jesus se revelou a você, se você crê nele como seu único e suficiente Salvador. Cadê a gratidão? Cadê a disposição? Cadê a valorização? O que acontece quando Jesus vai ao encontro dos seus? Terceiro e último lugar, Jesus dá um novo propósito à vida dos seus. Jesus dá um novo propósito à vida dos seus. Agora aquela mulher não tinha mais por que viver numa vida vazia, uma vida sem propósito. Ela não tinha mais por que viver se escondendo. Ela não tinha mais por que se isolar, viver desprezada, triste, no automático, buscar um preenchimento de vários relacionamentos, várias trocas e trocas de casamento, porque ela foi transformada, ela foi salva. Ela encontrou a verdadeira satisfação, e isso então transborda. Aquela mulher não fica parada, ela tem um propósito, ela se move, ela vive para a glória de Deus, ela quer agradar a Deus, ela quer Jesus, ela quer viver para a glória de Jesus, ela quer servir ao Senhor, ela quer ser instrumento, ela quer estar perto de Jesus, ela quer falar para todos o que Jesus fez na vida dela, ela está empolgada. Acompanhe comigo que o texto vai nos dizer, até o verso 30, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os discípulos chegam, ficam espantados. Algumas coisas que Jesus faz, meus irmãos, causa espanto nos religiosos. Não cabe nas caixinhas teológicas, não cabe na caixinha daqueles críticos avaliadores, não cabe na tabelinha,
não cabe naquele cronogramazinho que nós muitas vezes queremos enfiar o nosso Deus. Aquela mulher não se importa. Ela larga o que está fazendo, ela foi ao poço buscar água, ela achou a água verdadeira. Aquela mulher então vai para a cidade, ela enfrenta o povo, ela vai para o meio daqueles que ela tinha medo, que ela tinha vergonha, que ela era desprezada. Porque quando a salvação nos alcança, meus irmãos, ela nos leva a abandonar, escuta o que eu estou falando, a abandonar a velha vida e a testemunhar quem Cristo é e o que Ele fez na nossa vida. Não, pastor, eu preciso de um curso teológico. Não, pastor, eu sou recém-convertido. Aquela mulher tinha minutos de conversão e ela foi no movimento de alcançar a sua cidade, os seus em primeiro lugar. Ela não queria ganhar o mundo, ela não esperou mais para aprender mais. O pouco ela sabia, ainda hesitante, ainda com uma fé muito pequena, sem conhecer muito, ela foi ao encontro dos seus. E o povo então respondeu aquele testemunho, aquela mensagem. Olha o que o verso 39 ao verso 42 vai nos dizer, meus irmãos, ainda do capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente quem? O Salvador do mundo. Eles haviam experimentado da água verdadeira, agora eles se renderam a Cristo, porque aquela mulher largou a vergonha, largou o senso de incapacidade e foi ao encontro testemunhar a melhor notícia do mundo. Aquela mulher agora tinha propósito de vida, aquela mulher tinha agora o porquê acordar segunda-feira, 6 da manhã. Aquela mulher tinha propósito para enfrentar as dores e crises da nossa vida. Aquela mulher queria viver para a glória de Deus. Ela queria Deus e Deus e Deus e Deus e só Deus. Nós podemos viver para a glória de Deus de várias formas dentro e fora da igreja, mas isso passa pela pregação do Evangelho. Eu te pergunto, você tem pregado o Evangelho? Não sou um ser apolítico. Tenho um lado político como qualquer ser humano. Não vou usar o púlpito para falar sobre isso. Mas tem gente que fala de política o tempo todo, mas não anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Não é ninguém que esteve preso em Curitiba ou quem está preso em Brasília que vai mudar essa nação. Tem princípios que precisam ser revistos. Tem partido que crente não vota. Mas a transformação, o nosso reino não é daqui. Nosso reino pertence a Jesus Cristo. E a melhor notícia é a notícia do Evangelho. Spurgeon disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quem você é? Você é um missionário ou você é um impostor? Romanos, capítulo 10, no finalzinho do verso 14, vai nos dizer: como ouvirão, se não há quem pregue? E nós oramos: Deus, converte os meus parentes. E Deus te plantou ali para você testemunhar. E você está orando por outros para pregar o Evangelho para a sua família. Temos que pregar o Evangelho. Spurgeon disse também uma outra frase que eu acho fantástica: evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Eu não sou bom, você não é bom. Bom é o mestre, tudo que há de bom em nós é Cristo. E o evangelismo é você compartilhar o alimento, aquele que sacia, aquele que alimenta, que satisfaz, que é Jesus Cristo. Seja intencional, meu irmão. Satanás não brinca, então não brinque. Comece a orar e pedir a Deus coragem e estratégia para evangelizar. Jesus deu agora um propósito para aquela mulher, e eu quero te dizer isso essa noite, sem hesitar: Jesus tem propósito da sua vida. Enquanto há fôlego de vida, há propósito. Talvez você entrou essa noite se perguntando: para que eu estou neste mundo? Eu quero te dizer: para glorificar a Deus, e usar isso para a glória do Senhor. Meus irmãos, a pregação é aqui. Eu peço que todos que estão conversando, que prestem atenção aqui, por favor. Em nome de Jesus, aqui a pregação. Meus irmãos,
O propósito de vida é evangelizar, glorificar a Deus através da nossa vida. O resto é passageiro, não satisfaz. O resto é resto. Conclusão, e eu já chamo aqui o Ministério de Música. Jesus vai ao encontro dos seus para transformar a sua vida. O que acontece quando Jesus vai ao encontro dos seus? Em primeiro lugar, Jesus se envolve profundamente com a realidade dos seus. Em segundo lugar, Jesus se revela aos seus de forma salvadora. Em terceiro lugar, Jesus dá um novo propósito à vida dos seus. Esse texto nos desafia de 4 formas. Eu vou ler, nós vamos orar e vamos para casa. Em primeiro lugar, lide com os seus dilemas, questionamentos, com a sua realidade, constantemente diante de Jesus em oração. Antes de postar na rede social, antes de correr atrás de quem que for que seja, leve aos pés do Senhor os seus questionamentos. Leve aos pés do Senhor a situação que você está passando na sua casa, na sua família, no seu ministério. Leve ao Senhor em oração. Segundo lugar, analise se a sua satisfação está somente no Senhor, ou se ela está em outras coisas ou pessoas. Se você vive em prol da família, do trabalho, nada disso é pecaminoso, você fazer, ter. Mas se isso é o centro da sua vida, hoje é dia de você pedir perdão ao Senhor, e você ser restaurado, se arrepender aos pés do Senhor. Terceiro lugar, creia em Cristo, perseverando e realinhando sua fé diariamente. A tentação do nosso coração é crer em Cristo mais alguma coisa. Eu creio em Jesus e creio no meu desempenho religioso. Eu creio em Jesus e na oração que fazem por mim. Não, eu creio só em Jesus. Realinhe, persevere na fé. Quarto e último lugar, viva uma vida cheia de propósitos. Não se contente com menos. Não desperdice a sua vida com uma vida que não vale a pena ser vivida. Assim, viva para a glória de Deus em todas as áreas. Casamento, finanças, espiritual, emocional. Servindo ao Senhor. Mas se comprometendo a proclamar a mensagem do Evangelho, que é poderosa para salvar em todo o tempo. Jesus, na continuação do texto, vai falar que a colheita está pronta. Faltam trabalhadores, meus irmãos, mas a colheita está pronta. Vamos nos levantar? Se coloque agora em oração, cante essa canção. Nós já estamos finalizando. Ore ao Senhor, peça perdão.